Olá! A nossa aula de hoje é sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. Então eu quero que vocês acompanhem comigo aí na apostila de vocês. Meu nome é Ana Cláudia e vou estar com vocês trocando um pouco de informações, conversando um pouco sobre esse tema, que é um tema bastante atual. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai falar um pouco o Brasil, né? O Brasil, ele é conhecido internacionalmente pela sua diversidade cultural. O Brasil, ele tem uma mistura, né, de povos, uma mistura de raça. Aqui no Brasil a gente tem influências de várias raças. Aqui nós temos o negro, nós temos influências indígenas, nós temos influências europeias e assim vai. Nós somos um país ricamente conhecido como um país que tem uma diversidade extensa de cultura. Então, eu queria começar esse tema fazendo vocês refletirem um pouco da importância dessa diversidade, né? Quando a gente fala de ensino e cultura afro-brasileira e fala da história, né, afro-brasileira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de negro é o preconceito. É tudo que eles já viveram lá no passado, que sim, são coisas cruéis e que influencia até hoje, né? O andar de toda a carruagem, como eu costumo dizer. Mas eu quero levar vocês numa reflexão diferente hoje. Eu quero fazer vocês entenderem essa influência que eles têm, que eles tiveram na nossa cultura, e essa influência pro lado bom, né? Porque o Brasil só é ricamente conhecido e só tem essa diversidade cultural por conta de vários povos que agregaram, né, com a nossa cultura, e hoje nós somos o Brasil, né? O Brasil de muitas caras, como todos nós já conhecemos e como eu costumo falar. Então, eu também quero deixar claro para vocês que essa influência, se temos influência na cultura, automaticamente nós temos influência em todas as áreas. E acaba sendo de responsabilidade da educação propagar essa influência. O que tem acontecido há anos e anos e anos é que os educadores, os políticos e todos os demais têm propagado, só têm falado da parte ruim dessas influências. Que o negro era escravo e que negro rouba ou não rouba, ou então assim, só propagando coisas ruins, como se fosse só pela cor da pele que ele é ruim ou ele é bom. Então, um dos papéis dos educadores, mudar essa visão, tentar tirar o foco disso e focar nas coisas boas. Um exemplo, nós temos influências, danças, né? As danças, como a dança e o esporte, a capoeira. A capoeira é uma influência afro, né? E que o Brasil foi conhecido mundialmente com essa dança através da capoeira. Quantas pessoas aqui do Brasil vai para fora apresentar né? Então assim, é uma cultura que está enraizada na nossa cultura, que é a nossa cultura na verdade, e que traz benefícios para nós. Comida, né? Quantas comidas que a gente já faz parte do nosso dia a dia, que foi influência dos afros brasileiros. Então assim, vamos começar aqui com essa aula, desfocar pro ruim e focar no que é bom, tá? E é o seu papel, quando você estiver lá em sala de aula, ministrando aula para os seus alunos, e for falar o tema sobre consciência negra, educação e cultura afro-brasileira, vocês mudarem esse foco, tá bom? Então, surgiu a lei
10.393 de 2003. Essa lei, ela veio para ajudar a inserir, a agregar no currículo escolar, na grade curricular, esse tema. Um tema que antes não se falava dentro de sala de aula, não se falava em escola, né? E como nós falamos, como eu acabei de falar, sim, faz parte sim da escola, é papel da escola também mostrar e demonstrar o que é essa cultura, o que ela nos trouxe de bom, o que nos faz bem, o que ela agregou, o que ela influenciou para nós, né? Então, essa lei ela veio para tornar obrigatório o ensino, no ensino fundamental e médio, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Hoje nós estamos falando só da cultura afro-brasileira, mas tem a indígena. Então, essa lei, ela veio para obrigar, assim falando, né? Nós sabemos que algumas coisas, elas só acontecem se forem impostas. Por quê? Porque ainda existe, sim, muita discriminação. Porque ainda existe, sim, muitas pessoas que acham que não é importante falar sobre isso. Ah, mas por que eu preciso saber da história e da cultura afro-brasileira? Para quê? Não me importa. Tem algumas pessoas que pensam assim. Mas se nós começarmos a mudar essa visão ao foco, não no ruim, mas sim no bom, a gente vai falar, não, eu tenho sim interesse em saber. Nossa, por que eu tenho essas características hoje? Porque, eu fui influenciada lá atrás com os povos antigos na minha descendência eu tenho isso, isso e isso. Então, é o nosso papel, é o papel da escola, fomentar isso dentro do aluno. Então, você, quando for para a sala de aula, entenda essa responsabilidade que você tem sobre esse tema também, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar um pouco dessa lei. Essa lei, o texto nessa lei estabelece que os conteúdos programáticos, eles têm que ser inclusos, eles têm que incluir, né, tem que estar incluso neles aspectos da história, da cultura e dos povos, né, que formam a população brasileira. Então, passou a ser obrigatório o professor, a escola, levar a esses alunos a entender o que é essa cultura, quem são esses povos, o que eles fazem e o que eles fizeram, tá bom? E depois dessa lei 10.639, surgiu a lei 11.649. Na verdade, essa lei 10.639, ela veio somente para os negros. E depois veio a lei 11.645, que aí ela já veio um pouco mais ampla. Ela veio para ampliar a lei anterior, que aí já não ficou só os negros, ficou os negros e os índios. Mas essa lei veio para o quê? Aprovar mais uma vez e incorporar nesses currículos esses temas diversos, tá bom? Então, como eu falei aqui, o MEC, ele tem como proposta levar o aluno, né, quando eles inseriram isso na grade curricular, o objetivo do MEC era o quê? Levar o aluno a entender, a refletir sobre essa democracia racial, sobre essa quantidade e essa quantidade de influências que nós temos de várias culturas, né? Então, o objetivo do MEC, e nós como professores, né, fazemos o que o MEC ordena, vamos falar assim, para a gente entender um pouquinho, temos esse objetivo também, levar o aluno a refletir, a entender o que é essa democracia racial, né? O que é tudo isso? O que é essa democracia racial e essa formação cultural? Quantas coisas influenciam na cultura, na minha cultura, né? Na cultura do meu país? Então, é o nosso papel. Como eu falei, os educadores, eles têm um papel fundamental nesse processo. O de mostrar para os alunos, de representar, de fazer os alunos entender
que tamanha é essa representação no nosso país e qual é a importância, né, que eles têm, e entender que a importância é a mesma. Eles não são diferentes porque têm a cor diferente da minha, eles não são diferentes porque eles, os povos, os antigamente eram escravos e se a gente for olhar nas nossas descendências, todos, praticamente, quase todos nós brasileiros temos lá atrás da nossa família descendentes afro. Então é o nosso papel levar através das aulas que a gente for preparar, eles entender isso. Agora, professora, é tudo muito bonito a gente só focar no bom e desfocar do ruim, né? Eu sei que falando assim fica tudo muito fácil, apesar que o porquê então que precisou de uma lei para que isso fosse inserido dentro da escola, né? Porque, como eu falei, o Brasil ainda tem muito preconceito. Temos muito preconceito. E eu costumo falar que o preconceito no Brasil é o preconceito velado. O que é isso, professora, preconceito velado? O preconceito velado é aquele preconceito assim, ah, não, eu não tenho preconceito nenhum. Nossa, negro, não. Eu trato muito bem, tenho todo o respeito possível, mas se a gente tá num ponto de ônibus e tá escuro e eu tô lá com a minha bolsa sozinha, passa uma pessoa negra passando normal, não tá nem olhando pra você, a primeira coisa que a gente faz, vou guardar minha bolsa. Quer dizer, o preconceito tá lá dentro, enraizado. Ele podia ser um bandido, mas só por causa da cor, né? Outra coisa, ai, minha filha apaixonou pro negro. Não, minha filha não vai casar com negro. Não, mas eu não tenho nada contra. Não, mas minha filha não vai casar com negro. Então, no Brasil, infelizmente, ainda existe muito isso. Tanto que, pasmem vocês ou não, quando essa lei foi inserida, ainda acontece, né? Essa lei demorou um pouco para ela ser sancionada, para ela ser... A lei acontece isso, né? É um processo que vai demorando. Primeiro sai, depois tem etapas que tem que ser passado para poder... de fato ela ser efetivada. Mas até hoje tem pessoas que acham absurdo, né? Pra que uma lei dessa? Pra que ter lei? Então tem que ter lei pra branco também. Então, por quê? Porque o preconceito tá ainda lá. O preconceito é um preconceito velado, um preconceito que a gente acha que não tem, mas tem. E é mais difícil de tratar um preconceito assim, né? Quando a gente reconhece que a gente tem alguma coisa, fica mais fácil de tratar. Quando a gente não reconhece, eu vou tratar o que se eu não tenho, se eu não reconheço que eu tenho? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Mudar o foco. O nosso foco hoje tem que ser entender a importância dessa cultura para nós, entender o que esse povo já passou, sim, tanto que eu não foquei nisso porque a gente já viu isso em várias aulas, mas entender essa lei, entender por que essa lei veio, né? E hoje o nosso papel quanto educador é fazer o quê? Fazer a diferença, levar esses alunos a refletir e a entender a importância dessa cultura, a importância dessa formação cultural na nossa sociedade atual, tá bom? Então, vocês têm a apostila de vocês, se tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo e até a próxima!